Olá, sabe aquela dúvida que sempre bate na hora de escrever um texto mais formal? Onde é que a gente coloca o me, o te, o se? Parece um detalhe, mas faz toda a diferença. Bom, hoje a gente vai descomplicar isso de uma vez por todas, de um jeito bem claro e direto. Vamos começar com um clássico. Te vi ontem. E aí, certo ou errado? No dia a dia, todo mundo fala assim, é super natural. Mas na hora de escrever um e-mail importante, um trabalho da faculdade, será que pode? Essa é a grande questão que a gente vai resolver. E aqui está o pulo do gato. Na fala, me diga o que aconteceu é perfeito, a comunicação flui. Mas a norma padrão, aquela que a gente usa na escrita formal, pede outra coisa. Diga-me o que aconteceu. As duas frases dizem a mesma coisa, mas só uma delas é considerada correta em contextos mais sérios. E a gente vai entender direitinho por quê. Para entender isso de vez, o segredo é pensar no pronome como se fosse um assistente do verbo. E esse assistente tem exatamente 3 lugares para morar na frase, 3 casas possíveis. É só isso, 3 opções. E aqui estão as 3 casas. A próclise, que nome, né? Mas é simples, é quando o pronome vem antes do verbo. A mesóclise, que é a mais rarinha, é quando ele entra no meio do verbo. E a ênclise, quando ele vem depois. Cada casa tem suas próprias regras. Bora conhecer a primeira? Vamos lá! A próclise é a regra mais forte de todas, ela meio que manda no pedaço. Eu gosto de pensar nela como uma força magnética. É que existem algumas palavras que funcionam como verdadeiros ímãs, sabe? Elas puxam o pronome para perto delas, fazendo com que ele fique obrigatoriamente antes do verbo. E que ímãs são esses? Olha só a lista. Palavras negativas tipo não, nunca, advérbios como aqui, sempre, pronomes como que e onde, e até o tipo da frase, se for uma pergunta ou uma exclamação. Se qualquer um desses carinhas aparecer antes do verbo, pronto, a mágica da atração acontece. Olha esse exemplo, que claro, a palavra não é um dos ímãs mais potentes que existem. Assim que ela aparece, ela pá, atrai o pronome me e ele fica ali espremidinho entre o não e o verbo. Ele não me ouviu. A atração é obrigatória. E aqui a gente vê o erro comum. Tentar colocar o pronome depois do verbo quando tem um ímã antes, como em ele não ouviu-me, é ir contra essa lei da atração. Para a escrita formal, isso é um desvio da regra. Mais um exemplo, só para fixar bem. Aqui, o pronome onde é o nosso ímã. Ele puxa o se para antes do verbo casaram. O correto é onde se casaram, e não onde casaram-se. Tudo por causa da força de atração daquela palavrinha ali no começo. Mas ó, atenção, tem um detalhe crucial, a vírgula. A vírgula é tipo a criptonita desse ímã. Se a gente tem um advérbio que é um ímã, mas logo depois dele vem uma vírgula, essa pausa quebra a força magnética. Olha a diferença. Aqui se vive bem. O ímã aqui funciona. Mas se a gente coloca a vírgula, aqui vive-se bem, o ímã perde a força e a regra muda completamente. Agora vamos para a segunda casa, e essa é especial. A mesóclise é um smoking da gramática. É super elegante, mega formal e bem rara de se ver por aí. É aquela roupa de gala que a gente só usa em ocasiões muito específicas para dar um ar mais solene. E que ocasiões são essas? São só duas, e mais nenhuma. A mesóclise só pode acontecer se o verbo estiver no futuro do presente, tipo farei, falará, ou no futuro do pretérito, como faria, falaria. Se o verbo não está no futuro, a gente nem precisa pensar em mesóclise. E aqui está o ponto mais importante sobre a mesóclise. Ela é formal, mas não é a mais forte. Se não tem nenhum ímã da próclise por perto, aí sim a gente usa a forma elegante, convidar-te-eia. Mas, se aparece um ímã como talvez, adivinha quem ganha? A próclise. O ímã puxa o pronome para frente e desfaz a mesóclise. Fica talvez te convidaria. A força do ímã sempre tem a prioridade. E finalmente chegamos na terceira e última casa, a ênclise. Pensa nela como a regra geral, o padrão. Se a próclise não foi chamada porque não tinha nenhum ímã e a mesóclise está fora do jogo porque o verbo não está no futuro, quem entra em campo é a ênclise. Ela é o caminho seguro quando as outras regras não se aplicam. E quando é que a ênclise brilha? Principalmente nestes casos, bem no comecinho da frase, com verbos que dão uma ordem, ou quando o verbo termina em R, infinitivo, ou em ando, gerúndio. Nesses momentos, o lugar certo do pronome é depois do verbo.
Essa aqui talvez seja a regra de ouro da escrita formal. É proibido começar uma frase com me, che, se. Aquele me dá um minuto que a gente fala o tempo todo na escrita vira obrigatoriamente dê-me um minuto. É a marca registrada da ênclise. E aqui um outro uso super comum, quando a gente dá uma ordem ou faz um pedido. Sentem-se, comporte-se, façam-no. Em todos esses casos, como não tem nenhum imã antes do verbo, para puxar o pronome, ele fica ali, de forma elegante, depois do verbo. Certo. Vimos as 3 casas, as regras de cada uma, mas e na prática? Como usar isso sem ter que decorar tudo? Bom, agora a gente vai resumir tudo num guia de decisão bem simples, uma chave mestra para não errar mais. E essa tabela aqui é o nosso mapa. O processo mental é um checklist com 3 passos. Primeiro, olhe antes do verbo. Tem algum imã? Sim, então use a próclise. Não me diga. Não tem imã? Ok, passo 2. O verbo está no futuro? Se tiver, a escolha é a mesóclise, dir-me-ão. E se a resposta para as 2 perguntas for não? Aí não tem erro, a gente vai para a regra geral, a ênclise. Diga-me. Simples assim. Dominar essas regras com certeza deixa a escrita mais clara, mais profissional, mas isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a língua falada é tão viva, tá sempre mudando, e já aceita numa boa um me diga no começo da frase, por que será que a escrita formal ainda insiste tanto nessas regras mais rígidas? É uma reflexão interessante sobre tradição, clareza e como a nossa língua evolui. Fica aí pra gente pensar.